enquanto nós estivermos passando, eles vão acertar já já, né? Enquanto nós estivermos passando, por acaso você precisar de um berçário, alguma coisa, nós temos um berçário atrás daqueles vidros, né? E a Renata pode mostrar direitinho para com crianças pequenas, se quiserem, né? Você pode ver e ouvir o culto dali e vai ser tudo bem, tá? Mas esse é o quarto domingo da estação do ano que nós chamamos o Advento. Tudo em volta do nascimento de Cristo. E a cada semana nós procuramos colocar algum aspecto do que o Natal significa. O que é o Natal? Nós falamos sobre o Natal sendo o fato de que aquele povo que vivia em trevas viu uma grande luz. O que é trevas, o que é ruim, o que falhou, o que fracassou, ficou para trás. Agora tudo é novo. Porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e por isso tudo é transformado. E como nós cantamos, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas nós vimos também, especialmente domingo passado, e nesse última quinta-feira, a segunda apresentação do nosso Bem-vindo a Belém. E foi tão bom. Os que estiveram aqui puderam ver isso, né? Eu não sei vocês, mas eu chorei os 2 dias. Sabia a história, sabia dos ensaios, vi a primeira vez, chorei, vi a segunda vez, chorei também. Porque a história de esperança sempre mexe com os nossos corações. Deveria mexer. Se não mexe, vamos pedir a Deus que conserte nossas emoções para fazer isso. Mas hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu queria olhar para o Natal, nessa última mensagem desse tempo, olhar para o Natal de uma outra perspectiva. E a perspectiva vai ser de uma das parábolas de Jesus. Eu estou me referindo à parábola que nós encontramos em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Não se preocupe, Ricardo, não precisa ter o PowerPoint, ok? Mas essa parábola é bastante conhecida, eu imagino, de vocês. Mas vale a pena ouvir outra vez. Então ouçam. Se você tem a sua Bíblia e você é rápido, pode abrir em Lucas capítulo 15, a partir do versículo número 11. Diz assim a minha versão. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, ouça, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava, tanto era a fome, encher o estômago com as vagens, as bolotas dos porcos, que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Pastor Renato, como é que essa parábola de Jesus se encaixa com o Natal? Isso tem a ver com o Natal. Me tocou profundamente porque nessa parábola,
Jesus retrata um pai que vira o mundo de cabeça para baixo, que faz o impossível, o inacreditável, para reconciliar-se com seu filho. E depois de olharmos o Natal de todo ângulo, você vai concordar comigo que o Natal é isso. É que Deus vê o ser humano que Ele criou para estar em relacionamento com Ele para sempre, se afastar, mas Ele não fica aí parado, apesar de que foi a nossa escolha, a humanidade escolha. O que Ele faz? Ele vira tudo, faz de tudo, inclusive dá o seu próprio filho, como a palavra diz, para que Ele viesse e trouxesse a reconciliação. Só para facilitar, vamos olhar para esse texto por partes, como se fosse uma peça, né, que nós vimos aqui. O primeiro é o fato de que um dos dois filhos está saindo de casa. Essa é a imagem que nós temos aqui, né? Ele não é o mais velho, é o mais novo. O pai ainda está vivo, há uma herança. Mas antes do pai vir a falecer, ele já pede pela sua parte, sua porção. Isso era um insulto de qualquer maneira que você queira ver. O pai nem morreu ainda e está dizendo, já me dá a minha parte. Porque ele era o filho mais novo, provavelmente ele teria 1/3 a propriedade. A história diz que aquele pai engoliu a dor, não reclamou, pegou a parte equivalente a 1/3 e entregou para o filho. Você já concorda comigo que essa história nos leva de volta lá para Gênesis? Lembra disso? Deus criou Adão e Eva, criou um paraíso, colocou Adão aí, depois traz a esposa, dá-lhe de tudo, todo o direito, todo o poder. E o que ele pede? Apenas que eles cuidem, cultivem, façam, melhorem o que eu lhes dei, mas que vocês possam estar em convívio comigo. A palavra diz, Deus diz que ao cair de toda tarde, Deus vinha para se encontrar com eles. Você imaginou isso? O chá da tarde, o café da tarde, a conversa da tarde com Deus, comunhão perfeita, seres perfeitos. Mas é nesse contexto, sem razão nenhuma, que o pecado entra. Ou seja, Satanás, usando um dos animais criados, a serpente, vem e oferece uma alternativa. Coloca uma separação, uma outra voz contrária à voz de Deus. E a coisa triste é que Adão e Eva, nossos ancestrais, o que eles fazem? Eles preferem ouvir a voz do enganador do que ouvir a voz de Deus. Para você que é pai, você que é avô, os que estão começando, vocês vão ver isso, é muito fácil. Eu me lembro crescendo, né, com nossos filhos, e eu vi isso, e eu sei que é natural até um ponto, mas também dá muito difícil para nós. Às vezes nós cansamos de falar certas coisas em casa, ensinar certas coisas, mas quando chega na escola, o professor fala uma vez, os filhos voltam para casa dizendo que descobriram o mundo. Vocês já passaram por essa experiência? Não é assim? É tão fácil a inclinação. Mas eu queria que você soubesse que não é só dos que têm filhos ou netos. Essa é a inclinação do ser humano desde aquele início. Nós já nascemos querendo andar do nosso jeito. Somos donos do próprio nariz, né? Tenho gostado do Gabriel nesses dias conosco, né? Que está nos visitando, mas é tão interessante de ver que o Gabriel já pensa que ele é o dono do mundo, não é isso? Recentemente, semana passada, nós tínhamos aqui também o nosso netinho mais novo, e essa época de Natal é tão bom que se vê família, né? Mas a coisa que parece nas fotos, parece que é só ele, não quer nem saber, ele que manda em tudo, que dita os horários assim, né? Ou seja, agora é lindo, agora é bonito, mas à medida que vai crescendo, já imaginou a tragédia do mundo? Pessoas que pensam e creem, eu não preciso do Pai, eu não preciso de Deus, eu descubro. Aqui na CCP nós insistimos muito para você dedicar o seu tempo, priorizar a leitura da palavra de Deus. Mas é uma realidade, não só na CCP, mas em todo lugar. É uma das áreas mais difíceis de nós fazermos. A maioria de nós não temos um segundo, um tempo, 5 minutos para nos debruçarmos diariamente, profundamente na palavra do Senhor. Porque se o fizermos, vamos ouvir a voz do Pai. Mas sabe o que nós preferimos? Ir pela nossa agenda. E se sobrar tempo, nós ouvimos a voz do Pai. Vocês concordam comigo? Uma tendência. Então o que aconteceu com esse jovem aqui foi que ele fez isso.
No caso dele, não era nem de leitura de Bíblia, nem nada disso. Ele simplesmente disse, olha, pai, está tudo muito bom, mas eu creio que eu tenho mais coisas para encontrar, para viver. E ele tinha um plano muito bom. Em outras palavras, ele está dizendo, ó, eu sei melhor que o Senhor, que é bom para mim. Eu não preciso do Senhor mais. Eu não tenho vontade de seguir esses planos que o Senhor tem para a minha vida. E também meus gostos são diferentes dos seus. Então aconteceu isso com eles. Mas a cena aqui desse nossa parábola é que o plano dele era ir e ter um tempo muito bom. Quando o Efraim estava falando de loucão, né, lá em Manhattan e tudo mais, né? Eu posso imaginar a alegria, fazer e tudo mais. Esse rapaz saiu de casa pensando, a minha vida agora vai ser muito melhor. Mas não foi o que aconteceu. A palavra pródigo tem a ver com desperdício. Por isso chamamos a parábola do filho pródigo, ou seja, aquele que desperdiçou, pegou o seu melhor, os recursos, a herança, tudo que ele aprendeu, e ele desperdiçou. E o texto fala para nós que ele foi e ele gastou tudo, só teve amizade enquanto ele tinha recursos. Uma vez que os recursos acabaram, a amizade foi embora também. Eu acho que você conhece bem essa história, já viu esse filme outra vez, né? Isso acontece tanto conosco, quando pessoas nos usam, mas ele desperdiçou a sua vida. Então há essa realização do que aconteceu. Tremendo. Mas logo em seguida vem um terceiro ato. Qual é o terceiro ato? É que nós descobrimos um pai que não desiste. Pastor Renato, onde é que está isso no texto? Preste atenção. Quando aquele rapaz, vou chegar daqui a pouco naquele ponto, cai em si e se dá conta que ele cometeu um erro, que quer voltar, e ele vem de encontro, ele estava lá longe ainda. E a palavra diz que o pai o viu. Por que ele viu? Porque ele investia o seu tempo. Ele não perdeu a esperança. Ele não desistiu do filho. Ele ficou lá no portão esperando. Será hoje? Será hoje? Esta manhã? Essa tarde? Essa noite? Uma hora dessa ele vai voltar. Eu creio que esse é o quadro mais, assim, que me impacta mais. É um Deus que não desiste. Tantas vezes eu nos vejo, nos vemos em situações que nós cometemos erros, escolhas péssimas, metemos os pés pelas mãos, e que a gente pensa assim, Deus já não tem mais paciência comigo, Ele já não tem lugar para mim, os planos dele Ele já desistiu, já deu para outro. Mas eu creio que esse texto em Natal quer dizer o seguinte, ele se coloca lá esperando. Eu não sei onde você tem andado, eu não sei o que você tem feito, eu não sei como é que você está, mas eu queria que você tomasse posse nesse Natal, de que o Natal significa que o nosso Deus não desiste de nós. Ele está à espera, Ele está ali, esperando. Alguém disse também, já alguém sugeriu que ao invés de ser o filho pródigo, deve ser o pai pródigo. Porque o filho pródigo desperdiçou os bens. O pai pródigo, ele não mediu o uso dos bens. Ele usou e usou e usou e usou. O texto fala também que aquele pai não só estava esperando, mas quando ele viu o filho, ele não esperou o filho chegar perto. Talvez ele ficasse, fosse você ou eu, ficasse assim, ok, vou esperar esse menino chegar aqui, vamos ver o que é que vai dar isso aqui, conversa. O que é que ele vai dizer, né? Então, dependendo do que ele falar, a gente conversa um pouquinho mais. Mas a palavra diz que ele correu. O correr por um senhor de idade não era nobre, não era parte dos costumes. Então não era dignificado, já era alguma coisa que estava extraordinária. Além disso, com as vestes, com aquelas coisas longas, ele teria que levantar os seus vestidos, amarrá-los, era quase uma cena de ridícula. Sabe por que está essa história aí? Para dizer que Deus não mede esforços. Ele vai a qualquer lugar, Ele faz qualquer coisa só para encontrar você e a mim. De novo, eu não sei onde é que você anda. Não sei se você pensa, talvez já fui longe demais, já meti o pé pelas mãos demais, cometi muitos erros, não tem jeito. Tem jeito sim. Natal quer dizer que Deus não desiste de mim, Ele não desiste de você. Então é hora de encontrá-lo. E há mais boas notícias. Eu vou voltar ao rapaz, a parte dele, mas em relação ao pai. Há um retorno glorioso. Não só Deus não desiste, não só Ele espera, não só Ele faz qualquer coisa, ridículo ou não.
o mais assim inesperado, o mais incrível que seja, vai te receber de volta. Mas quando você volta, quando eu volto, há uma festa. Em outras partes diz que é uma festa no céu. Os anjos gritam, tocam trombeta e música, karaokê, o que seja, e faz aquela festa toda e todo mundo começa a celebrar. Ele voltou, ele voltou. Aqui na história é um exemplo disso. Ele manda rapidamente, mas olha as providências em ordens. Primeiro ele fala assim, tragam a melhor roupa. Notou isso? Melhor roupa. Obviamente, por que melhor roupa? Porque agora volta um maltrapilho, foi embora um filho, agora volta alguém que está cheirando mal, talvez muito magro, abatido, roupas sujas, roupas rasgadas. Qual o simbolismo disso aí? Lá em 2 Coríntios capítulo 5 fala assim, que nosso Deus, Ele não levou em conta nossas ações anteriores, eu estou parafraseando, as nossas transgressões, mas Ele tomou aquele que não conheceu o pecado, Jesus, e fez pecado por nós, para que nós fôssemos considerados filhos da justiça. É uma troca divina. Ele pega a nossa vida quebrada, toda cheia de problemas, e Ele troca pela vida perfeita do Filho de Deus. Nossa culpa vai sobre Jesus. A vida de Jesus perfeita é nossa. Isso é a vestimenta, essa é a nova roupa. Você está revestido de quem Jesus é. Isso não é coisa que você vai fazer. Ele faz por nós. Ele pega a roupa quebrada, rasgada, a vida toda cheia de problemas, e entrega uma vida nova. Mas Ele coloca um anel no dedo. Qual o significado do anel? Autoridade. Anel, o símbolo que eles podiam, selar as decisões, podia fazer as compras, podia fazer vendas e tudo mais. Ou seja, quando Deus nos traz de volta, Ele diz assim, ok, você pecou tanto na sua vida, que vamos ver, vou colocar você aqui lá como um filho mais distante, depois a gente vê, Ele restaura você completamente. Aliás, eu não consigo entender, certas partes da Bíblia falam assim, não só Ele nos ressuscita, Ele nos dá vida, nos salva pela graça, mas Ele nos faz assentar nas regiões celestiais, ao lado de Cristo Jesus. Lá no céu você pergunta, Senhor, como é que é esse negócio? O Senhor me levou lá da sarjeta, o Senhor me levou lá do buraco, lá do vício, lá da vida promíscua, e me colocou ao lado do Senhor Jesus. Yes. Isso é Natal. Essa é a transformação que Ele faz. Ele não levou em conta. Nós vamos concluir. Que Natal é essa ação de Deus em nosso favor. Ele vem, o Deus que não desiste, o Deus que nos vê virar as costas a Ele, o Deus que nos vê ignorar as suas instruções, o Deus que nos vê às vezes diariamente. No início desse culto tivemos um vídeo falando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como é fácil quebrar isso, gente, não é? A gente procura tudo primeiro. Por último, se der tempo, entre o reino de Deus. Mas Ele não leva isso em consideração. Ele os faz. Mas para isso precisa haver uma resposta nossa. Caindo em si. Caindo em si. É o momento que tem que chegar o momento que nós temos que parar e fazer um levantamento da vida e dizer o seguinte, olha só, eu saí, andei a minha própria vida pensando que ia ter uma vida melhor. Eu tenho que ver a realidade. Olha que desastre. Luto, olha aqui. Olha o vazio que está. Então, esse cair em si, se dá conta. Olha onde eu estou, onde meu Pai, meu Deus, meu Senhor preparou para que eu estivesse. Nós precisamos fazer isso. Precisamos ter isso. Eu queria poder dizer que isso é só uma decisão que você faz. Mas eu me lembro bem da minha experiência. Não vou entrar em detalhes, mas de maneira bem clara e rápida. Joné e eu, nós fomos criados numa família cristã, meu pai é um pastor, excelente homem, muito abençoado, está com o Senhor já. Mas ele era muito severo, a afeição não era parte do seu vocabulário, toca, coisas assim. Vocês que me conhecem já sabem essa história. Eu me lembro que quando eu estava para 12 para 13 anos, prestes a completar 13 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, no interior do Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para estudar e morar com uma irmã, nossa irmã mais velha. Já imaginou um menino adolescente de 13 anos obedecer uma irmã?
Não obedece nem em casa, longe dos pais, você imagina, né? E a vida foi um desastre. Mas eu me lembro que quando eu estava para sair de casa, a minha mãe me abraçou e ela falou assim: não se esqueça de voltar. Eu não disse nada para ela, não respondi, mas lá dentro eu falei: eu nunca mais volto aqui. Eu não estava apenas saindo para estudar, eu estava saindo deles, da casa, de tudo mais. Fui para o Rio de Janeiro. Obviamente, nossa irmã fez o seu melhor, mas ela não podia me controlar. Então foi um desastre, de 13 até a idade de 21 anos. Você imagina do pior, só aconteceu. Foi caindo a vida, né? E Deus e tudo mais. Mas eu quero que você saiba que um dia os censos se abriram. Por que eu estou contando isso? Eu gostaria de poder dizer a você que um dia eu me dei conta, mas não foi não. Um dia eu acho que Deus deu um tapa assim, que sacode você, dá um tapa na orelha, não sei o que ele faz. Eu quero falar o seguinte: foi obra dele. Obra dele. Por que eu estou lembrando isso? É porque eu tenho convicção que hoje aqui nessa manhã, nesse recinto, aqueles que estão ouvindo via internet, YouTube, o que seja, talvez Deus esteja te dando esse puxão de orelha, esse sacudir. E o pior erro que nós podemos fazer, que eu poderia ter feito, é de pensar assim: primeiro eu tenho que dar um jeito na minha vida. Ok, já entendi que eu fiz um erro, vou dar um jeito na minha vida, depois eu volto. Não. Na hora que ele dá o tapa, na hora que ele puxa a orelha, na hora que ele abrir os seus olhos, se você está sentindo aqui nesse momento que você se afastou dos desígnios de Deus, seja que nível for, não precisa ser lá a sarjeta, não precisa ser lá o pior, seja que nível for, Natal quer dizer que é hora de voltar. E ele veio e providenciou o caminho. Ele tem uma roupa nova para você. Ele tem um anel para lhe dar. Ele quer restaurar a sua autoridade. Ele tem calçados para lhe dar. Ele tem uma festa para realizar. Mas você precisa fazer isso. Onde é que você tem andado? Eu tenho ficado assim assustado como vícios têm prendido tantos de nós. E a pior coisa do vício é porque o vício engana pensando que ele vai me ajudar a encontrar aquilo que eu tanto almejo. A segurança, a liberdade, a tudo que eu preciso, eu vou encontrar. É mentira. Você já sabe disso. Está vivendo comendo comida de porcos, estragando a sua vida. E relacionamentos? Os relacionamentos é uma coisa tão preciosa. Casamentos é uma coisa tremenda. Mas quantas vezes o casamento se torna assim um laboratório do inferno, não é? Que às vezes as coisas vêm entre marido, esposa, filhos. E aí, Senhor? Não importa. Sempre há uma contribuição, sim, ao que seja. O Senhor está esperando que você venha. Ele que criou o relacionamento conjugal. Ele vai tratar de você. Não se iluda pensando que pelo fato que você pertence já à igreja, porque talvez você até invista na igreja, com seus dons, talentos, que às vezes nós estamos tão perto, mas estamos tão longe. O coração está cheio de ansiedade, cheio de tristeza, falta de paz, falta de segurança, rancor. Tudo isso não pertence à vida que o Pai preparou para você. Então qual é o ponto? O ponto é que Natal é uma oportunidade de dizer: Senhor, eu estou de volta. Você já sabe da história. Você não precisa nem começar dizendo, né? É bom dizer: Senhor, eu falhei, eu me afastei. Faça isso. Mas esteja pronto para ser surpreendido por Ele. Porque ao invés de te dar uma bronca, te colocar de castigo, te dar aí uma quarentena, Ele vai dizer: anjos, mais um voltou ao lar. Mais uma foi restaurada. E seja qual for a situação, seja qual for a condição, o Senhor está esperando por você. Você pode dizer amém para isso? Amém.